Olá, pessoal do terceiro ano A, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Ficamos uma semana em lockdown, fazendo provas, isso é cansativo, eu sei disso, mas agora a gente vai retomar as aulas e fazer aquilo que a gente não terminou lá antes das provas. Estamos finalizando o nosso bimestre, segundo bimestre, certo? Terminamos as provas e agora eu vou dar continuidade ao livro azul, tá? Nós vamos terminar essa semana, e se possível essa semana, o livro azul, que é o Aprender Sempre, da parte de português que a gente não terminou. O livro de matemática a gente já terminou e os conteúdos de história, geografia, ciências e arte nós já terminamos, certo? E aí o que você vai fazer? Você vai entregar todas as atividades que você ainda não entregou e terminar esse livro, porque nós vamos marcar um dia para você ir lá na escola e entregar o livro, tá? Tanto os alunos presenciais como também os alunos online, todos vocês vão entregar esse livro. Este livro azul, que é o Aprender Sempre, ele vai servir como se fosse o quê? Um instrumento avaliativo, como se fosse uma prova, tá bom? Só para vocês saberem. Hoje, nós vamos dar continuidade numa sequência didática que é a 4, sequência didática 4, campanhas de conscientização. Escrever para transformar. Eu vou passar para vocês as páginas 47, 48, 49 e 50 do nosso livro, tá bom? Então, é a primeira aula, a aula número 1 da sequência número 4. Nós vamos fazer o possível para a gente terminar esse livro, tá? Para vocês entregarem para a professora, beleza? Então, vamos lá. Bom, nessa sequência didática, bom, primeiro, é necessário, eu vou ler aqui, tá? Que em nossas comunidades unamos forças para o bem comum, tá? Concorda? Sim, claro. Para divulgar ideias ou para pedir a colaboração de todos que convivem no mesmo lugar. Usamos textos que comunicam e convidam as pessoas a agirem de forma colaborativa. Então, a gente se utiliza de textos para a gente chamar a atenção dos outros para o quê? Para que eles nos ajudem em alguma campanha ou em alguma atividade que englobe toda aquela comunidade. Nessa sequência didática, você vai conhecer um pouco mais sobre os textos publicitários, os textos de propaganda, tá? E como uma campanha de conscientização pode salvar a vida de muitas pessoas. Então, prepare-se para entender como isso tudo funciona e como você pode se tornar protagonista, né, neste processo de transformação. Bom trabalho! Nós vamos fazer uma atividade bem simples, nós não vamos fazer nada muito complexo. Por quê? Porque nós estamos no final do bimestre e nós estamos online. Então, nós vamos adaptar tudo aquilo que a gente puder, pessoal, para a gente terminar joinha esse bimestre, beleza? Então, olha lá, gente. Vamos dar continuidade. Nós vamos agora para a página 48. Aí começa, aula 1, começo de conversa. Aí fala o que a gente vai aprender nessa aula. Tem outros programas. Se a gente assistir a televisão e perceber esses movimentos que trazem o quê? Trazem cura, trazem um pouco mais de solidariedade para com aqueles que estão precisando nesse momento de pandemia, tá? Mas não é só nesse momento de pandemia, existem outros movimentos que acontecem mesmo sem a pandemia, antes mesmo da pandemia já aconteciam, tá? Essas informações foram publicadas no jornal Joca, tá? Para vocês saberem. Então, aqui tá falando para acompanhar a leitura da professora. Então, aqui tá escrito assim, Brasil, 2 de abril de 2020. Então, olha lá, 2020 foi o ano passado. Essa notícia é uma notícia o quê? Uma notícia atual, né? Só o ano passado, lá em abril do ano passado. Como as pessoas estão ajudando quem mais precisa durante a pandemia? Conheça ações de solidariedade que estão sendo feitas em tempos de coronavírus. Então, momentos de solidarização. Do que isso? Você se solidarizar. Que é isso? Você trazer um pouco mais para as pessoas. Alento, cura, trazer alimento, trazer remédios, ajudá-los de alguma maneira. Roupas de frio. Olha, tem a campanha da agasalho agora também, que a gente está vendo na televisão, momentos do quê? De solidariedade, tá? Não é só nesse momento de pandemia, mas nesse momento de pandemia está falando, focando, então, esse artigo de jornal.
Com a pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas, comunidades, hospitais e instituições estão tendo dificuldades para ter acesso a itens básicos, tá? Muita gente está sofrendo por isso. Quais são os itens básicos? Alimentação, alimentos, remédios e materiais de higiene, que é isso? Sabonete, shampoo, tomar um banho, poder tomar um banho. Aqui não fala também mais roupas também, né? Aqui vai falar um pouquinho sobre brinquedos também para crianças. Por isso, organizações e pessoas estão se mobilizando, estão se agitando, estão buscando se organizar, né? Para ajudar quem mais precisa neste momento. Confira algumas ações e campanhas que estão acontecendo ao redor do mundo. Então, são várias campanhas que não acontecem aqui no Brasil, tá? Essa primeira foto tá mostrando o quê? Na porta de uma escola em Roma, tá bom? Lá na Itália. Crianças organizaram uma campanha de doação de alimentos e brinquedos. Então, nós temos duas cestas. Uma cesta tem um ursinho em cima, significando que são os brinquedinhos. Então, você chega lá e você pode o quê? Olha só, no cartaz que está em cima, onde temos os dois cestos, o que você pode observar? Na página 50 e 48, a gente vê que está escrito assim no cartaz: deixe o que puder, pegue o que precisar. Então é aquele, você leva o que você pode levar e você pega o que você precisa. Vamos supor, se você levar um brinquedo e você precisar de um pacote de arroz. Então você leva um brinquedinho e você pega um pacote de arroz. Não o mais, só para você pegar e levar à toa. Não, é para você levar aquilo que é necessário, tá? Se você tem a mais, você doa. Se você não tem, vai lá e busca, tá? Então, é um movimento de doação e retirada também de alimentos se você precisar. Muito interessante, tá bom? Veja que tem o quê? No quadrinho lá, do cartazinho, tem o arco-íris que a gente usa. Veja lá no nosso WhatsApp, vai ficar tudo bem, nós usamos essa figura também. Na página 49, nós vamos continuar a leitura com o quê? Com várias outras campanhas. A primeira campanha a gente vê da compra de alimentos para quem não pode sair de casa. Muito interessante isso também. Pessoas que fazem parte do grupo de risco, como os idosos, pessoas bem idosas ou pessoas doentes até, né? Grupo de risco, então, pessoas que possuem mais chances de complicações caso contraia doenças. Pessoas idosas, pessoas doentes. Tem uma doença, né? Uma doença que se pegar vai piorar a parte corporal da pessoa. A pessoa não suporta, então, ter essa doença, essa Covid. Se ela pegar, ela vai o quê? Vai agravar mais o risco do quê? De morte, tá? Também precisam comprar alimentos. Essas pessoas que estão em grupo de risco, principalmente os idosos, precisam comprar alimentos, precisam comprar remédio, precisam comprar, fazer algo, né, para sair de casa. Por isso, famílias e pessoas que não correm risco, pessoas saudáveis, né, estão se mobilizando para fazer isso por eles. Bilhetes foram deixados em portarias de prédios e outros locais com mensagens de quem está se voluntariando, falando assim: olha, eu tenho a oportunidade de ajudar. Quem quiser, estou aqui para ajudá-los. Quiser que eu compre um alimento, faça uma lista de compras e aí eu vou lá buscar o alimento, e aí a pessoa está se voluntariando, sendo solidária, né, para com aqueles que estão o quê? Necessitando, tá? Doação de sangue também. Com esse momento da pandemia, as doações, elas o quê? Diminuíram, as pessoas pararam de doar sangue. Mas o que acontece? Estão se fazendo então campanhas para que as pessoas o quê? Acima de 18 anos façam essa doação necessária, doação de sangue. Eu não posso doar sangue porque eu estou anêmica, mas muita gente pode doar sangue. Você, criança, você não pode doar sangue, tá? Só para vocês saberem. Quem pode doar sangue são as pessoas que estão saudáveis e que tenham mais de 18 anos. Não é o seu caso, tá? São outras pessoas. Mas essas pessoas que doam sangue, seria necessário, então, ter essa continuidade. De tempos em tempos, ir lá no hemonúcleo e doar esse sangue. Esse sangue é muito importante para as pessoas que estão precisando lá no hospital. Então, campanhas de doação de sangue. Arrecadação de materiais para hospitais. Então, além das doações de sangue, muitos hospitais estão precisando de materiais, como remédios e equipamentos para o grande número de pacientes
que estão sendo atendidos durante essa pandemia, tá? Para ajudar, estão sendo feitas doações para os hospitais. É o caso do Fundo Emergencial para a Saúde, uma campanha criada em 23 de março, tem como objetivo arrecadar fundos para serem doados para hospitais. Então, a pessoa doa um dinheiro, né, para o hospital, para ele o quê? Para ele poder ter verba, para poder comprar os medicamentos, todas aquelas partes de injeção, de soro, tudo aquilo custa dinheiro. Tá? As máscaras cirúrgicas, as roupas cirúrgicas que as pessoas usam lá no hospital. E depois, compra de alimentos e itens de higiene para quem precisa. Alguns programas, como a Quarentena Sem Fome, foram criados para que as pessoas possam doar qualquer valor, a partir de R$10. Então é pouco dinheiro, não precisa dar tanto assim. Quem tiver mais pode doar, mas pode doar também pouquinho, que será usado para comprar alimentos e itens de higiene pessoal, como sabonetes, pasta de dente, papel higiênico, tá? Que para as comunidades carentes, para comunidades carentes e moradores de rua, que não tem nada, tá? Além dos novos projetos, campanhas que já existiam, como o projeto Mãos Invisíveis, estão se mobilizando para atender às necessidades básicas dos moradores de rua, das pessoas que moram, que dormem na rua, que comem na rua, que vivem na rua. Nossa, professor, existe isso? Existe. Na nossa cidade, temos pouquíssimas pessoas, mas nas cidades grandes, principalmente cidade de São Paulo, que a gente vê muito, pessoas morando, então, na rua. É terrível isso. Então, com a pandemia do coronavírus, existe o quê? Muita gente passando necessidade. E então, eles estão arrecadando itens como álcool gel, sabonetes, luvas e máscaras descartáveis para essas pessoas utilizarem, tá bom? Para os moradores de rua. Materiais básicos para comunidades indígenas, isso mesmo, tá? Para os índios. Algumas comunidades indígenas estão em lugares muito longe, né? Um difícil acesso. E aí falta alimento, remédio, falta material de higiene e por isso elas também precisam da ajuda para manter-se saudáveis durante esse período da pandemia, tá? E organizações como a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, por exemplo, estão organizando campanhas em que todo o valor arrecadado será usado para comprar esses itens para as aldeias indígenas. Então, eles usam essa doação, essas organizações, muitas vezes não governamentais, elas, então, o quê? Ajudam essas pessoas, os indígenas, que também precisam muito. Então, existem muitas pessoas que precisam, então, o quê? De ajuda nesse momento de pandemia, tá? Então, várias organizações, vários projetos, campanhas para poder ajudar essas pessoas. Depois, na página 50, aí que é o exercício, né? Então, está escrito assim, A2, exercício da página 50. Após a leitura desse texto, vamos preencher o quadro abaixo, localizando no texto quais são as ações e campanhas que estão sendo criadas para cada situação, problema. Então, nós temos as situações problemas do texto. Primeira, pessoas do grupo de risco não podem sair para comprar alimentos, que são os idosos. Quais são as ações e campanhas? Já está no livro. Bilhetes convidando voluntários para fazer compras para as pessoas do grupo de risco. Então, você chama as pessoas para ajudá-los. E eles vão lá e compram alimentos, remédios para essas pessoas. Depois, diminuição do banco de sangue nos hospitais. E aí? Diminuição do banco de sangue nos hospitais, que a gente precisa fazer campanhas de doação de sangue, como eu falei para vocês, com pessoas maiores de 18 anos, certo? Então, várias campanhas. A gente vê isso muito na televisão, né? Essas campanhas de doação de sangue. Falta de materiais e equipamentos nos hospitais. Também nós temos o quê? Várias propagandas para as pessoas doarem, então, dinheiro para o quê? Comprar estes equipamentos, estes remédios, materiais que são utilizados onde? Lá no hospital, tá bom? Famílias que não podem comprar comida e produtos de higiene, que são o quê? São os moradores de rua que a gente falou. As campanhas, a gente vê as campanhas no próprio texto, tá? Quarentena Sem Fome, Projeto Mãos Invisíveis. São pessoas que ajudam, que vão lá e dão uma comida quentinha para essa pessoa, levam roupa, tá? Roupa para frio e levam remédios para as pessoas que estão doentes.
Então, nós temos toda essa parte de solidarização, solidariedade para com o outro, tá? Dentro da pandemia. Ah, mas professor, antes da pandemia também existia? Sim, mas hoje nós temos uma outra maneira de ver o mundo também por conta da pandemia. Principalmente aqueles que são fracos, são aqueles fragilizados com o quê? Essa doença, que veio a fragilizar a maior parte das pessoas que mais necessitam de doações, de ajuda. Comunidades indígenas que vivem distantes, onde os alimentos, remédios e produtos de higiene são difíceis de chegar. Então, a gente vê aqui no texto, são as comunidades que estão muito longe, que estão com difícil acesso, difícil de chegar até lá. O que acontece? Existem organizações como a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Eles organizam campanhas para ajudar o quê? Para arrecadar dinheiro e comprar então esses itens de alimentação, higiene e remédios para os índios, para os indígenas, tá bom? Então, o que você teria que fazer nesse momento? Nesta aula, você teria que ler o texto bem lido, buscar as informações que temos dentro deste texto para montar então esse quadrinho aqui, essa tabela explicando qual era o problema, situação-problema, e qual era a atitude que a pessoa deveria tomar, qual era a ação que as pessoas deveriam tomar para o quê? Para diminuir o sofrimento daquela comunidade, daquele grupo social, tá bom? Até aí só. E sabendo que nós fazemos, então, as pessoas fazem campanhas de influenciar, propagar. Trabalha com propaganda, tá? Que é isso que a gente vai trabalhar esse tempo agora, essa semana, beleza? Então, isso daqui é a aula de hoje. Amanhã eu vou passar um outro conteúdo também na sequência pra gente, um roteiro de aula. Eu até vou passar um roteiro de aula semanal e vou passar também a correção da aula todos os dias das quantidades dos livros, tá bom? Certo? Para vocês saberem. Os outros conteúdos nós já finalizamos. Português ainda não. Matemática sim, nós já finalizamos. Ciências, História, Geografia e Arte também finalizamos esse bimestre. Então estamos na nossa etapa final do bimestre, tá bom? Eu espero que vocês estejam bem. Qualquer dúvida, eu tô gostando muito de ver que o pessoal tá retomando as aulas, tá enviando as atividades, beleza. Se organizem, coloquem tudo no lugar, todas as atividades, coloquem todas as atividades que estou passando para vocês, para que vocês se organizem. Ao longo dessa semana, vamos dar um término neste livro para vocês entregarem para a professora. Eu vou corrigir o livro, vou dar nota, eu tenho todas as fotos dos alunos que já me entregaram a atividade, tenho todas elas, estou arquivando cada atividade que você envia. E depois, o que eu vou fazer? Não só com o arquivo que eu tenho, mas também eu vou olhar o livro e vou olhar o caderno para dar uma nota, gente, para dar uma nota para vocês. Porque é isso que a gente faz, a gente avalia, organiza, se organiza, para a gente tomar um pique, né, que vai ter as férias, depois das férias nós vamos retomar o terceiro bimestre, e aí a gente vai dar esse descansinho, tá? Mas enquanto isso, não descansem, nós temos que terminar primeiro toda essa aula, essa parte de português, tá? Finalizar este bimestre, beleza? Tá bom? Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.